Obrigado, doutora Leal. Digníssimos dirigentes e associados do Centro de Corporate Governance de Angola, ilustres oradores e convidados, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são para agradecer o convite dirigido à Sua Excelência, Senhora Ministra das Finanças, doutora Vera Daves de Souza, que tenho a honra de representar nesta locução da abertura deste segundo Congresso Angolano de Governação Corporativa. Esta é mais uma iniciativa do Centro de Corporate Governance Angolano, com a qual nós nos congratulamos. Consideramos que o tema escolhido para este Congresso, que é o bom governo das privatizações em Angola, tem a maior relevância, dada a sua oportunidade. Registramos com muito agrado que académicos e gestores se tenham reunido neste formato totalmente digital, com o objetivo de contribuírem para a boa execução do programa de privatizações. Expresso a todos a minha mais viva saudação e o meu agradecimento. O Executivo pauta a sua atuação pela abertura e pelo diálogo. Por isso, naturalmente, o Ministério das Finanças está aberto ao diálogo com organizações e grupos que, relativamente a um dado tema da governação, revelam interesse e queiram contribuir. Aguardamos, portanto, com todo o interesse pelas vossas recomendações, na medida em que certamente nos podem ajudar. Muito obrigado mais uma vez por estarem disponíveis, especialmente neste tempo de crise mundial imposta pela pandemia do Covid, que abre no nosso horizonte ainda mais dúvidas do que certezas. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres membros do painel de oradores, existe um largo consenso em torno do princípio segundo o qual, numa empresa, quando a governação corporativa não é adequada, nada do que se fizer daí para a frente corrige esta deficiência estrutural. Apesar da governação corporativa poder ser definida de muitas maneiras, em todas as jurisdições normalmente se adotam um traço comum, que é o de facilitar uma gestão eficaz, empreendedora e prudente, que conduza ao sucesso ao longo prazo de uma organização. A governação corporativa diz respeito ao que fazem os executivos de uma organização e como isso se relaciona com os valores da organização. Muitos são os fatores que levaram, nos últimos anos, a generalizar a adoção em todas as jurisdições de boas práticas de governação corporativa. O fator mais importante será o da globalização econômica e a sua repercussão no mercado de capitais, que obriga a que sejam mais homogêneos os princípios e regras a que se submetem as empresas. De facto, possuindo os investidores, nomeadamente os chamados investidores institucionais, diversas opções à escala planetária para aplicar os seus recursos, operando com facilidade em diferentes países, aumenta a sua exigência sobre a transparência da forma como são geridos os seus investimentos. É também por isso que tem particular importância a governação corporativa nas empresas inscritas no programa de privatizações, que foi aprovado há cerca de um ano pelo Decreto Presidencial número 250/19, de 5 de agosto. Muito caminho foi percorrido nos anos mais recentes quanto à melhoria da governação das empresas do setor empresarial público, em especial quanto à publicação tempestiva dos seus relatórios e contas. Essa melhoria refletiu-se, por exemplo, no facto de ter sido possível, no dia 9 de setembro, o IGAPA publicar o relatório agregado do setor empresarial público, ainda que muitas empresas não tenham feito em conformidade. Por isso, mais uma vez, nós reiteramos, estamos a caminhar para um caminho, estamos a caminhar para o sentido de melhorarmos cada vez mais o nível de publicação de informação sobre o setor empresarial público. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, a carteira do setor empresarial público é composta por 86 empresas distribuídas
por 70 empresas públicas, 10 de domínio público e 6 participações minoritárias. Este número, entretanto, seria muito maior se considerássemos o conjunto de participações dessas empresas. Aliás, é substancialmente mais vasto o número já conhecido de ativos a privatizar, que são cerca de 195, onde se inscrevem não apenas empresas, mas também unidades fabris, industriais e agrícolas. Daí que as privatizações sejam também um meio de redução da complexidade do setor empresarial público. O programa de privatizações vai retirar do setor empresarial público o que não deve estar neste setor. Só assim teremos condições para ter uma boa governação corporativa das empresas que ficarem na esfera pública. Com a dimensão e a diversidade que tem neste momento, muito dificilmente o setor empresarial público poderia ser bem governado. Além disso, com as privatizações, devem sair reforçadas a iniciativa privada, o investimento estrangeiro e o capital intelectual e humano de Angola. O programa de privatizações deve ser também uma grande alavanca para a dinamização do nosso mercado de capitais e da nossa bolsa de valores, do ambiente de negócios em que são valorizadas, como já sublinhei, as melhores práticas de governação corporativa. O Estado, por seu lado, uma vez redimensionado o setor empresarial público, terá melhores condições para atuar como proprietário ou acionista. Sobre este tema, permitam-me recordar o que recomendam as linhas orientadoras de boa governação da OCDE. E passo a citar: o Estado deve atuar como um proprietário informado e ativo, assegurando que a governação das empresas públicas é desempenhada de uma forma transparente e responsabilizável, com um elevado grau de profissionalismo e eficácia. Por isso, sobre o passado, não vale a pena perdermos muito mais tempo. Mas estamos certos que essa realidade tem vindo a mudar e será ainda melhor no cenário que seguirá as privatizações, em que, em particular, no que diz respeito ao funcionamento dos conselhos de administração e dos conselhos fiscais. Estamos a agir no sentido de os modelos de governação corporativa a serem adotados promoverem nas empresas a efetiva segregação de funções e a administração e fiscalização. Só desse modo será possível garantir um desempenho transparente, credível, verificável e eficiente, tendo em vista a sustentabilidade dos negócios e a preservação do interesse de todas as partes interessadas. É nisso que estamos focados: colocar o setor empresarial público a bom serviço da economia e dos cidadãos, pondo-o a funcionar dentro das orientações estratégicas do Executivo e de acordo com as melhores práticas internacionais de governação corporativa. Ilustres conferencistas, minhas senhoras e meus senhores, os instrumentos de governação corporativa de Angola, que Angola já dispõe, são um complemento à ordem jurídica e caracterizam-se por serem evolutivos, adaptando-se ao longo do tempo às novas exigências. Importa fazer aqui uma descrição breve desses instrumentos. Entre as normas produzidas, destaco o aviso número 1/13 do BNA, de 19 de abril, que fixa as obrigações em matéria de governo societário para as instituições financeiras autorizadas e as sociedades gestoras de participações sociais sujeitas à supervisão do Banco Central. Por seu lado, em novembro de 2013, a Comissão do Mercado de Capitais apresentou o Guia de Boas Práticas de Governação Corporativa, materializando os princípios e recomendações a serem adotadas pelas sociedades que pretendem financiar-se através do mercado de valores mobiliários. Esse guia conheceu em julho de 2015 uma edição anotada, com princípios que devem ser adotados pelas empresas em domínios como relato financeiro, auditoria e controlo de gestão. Ainda em dezembro de 2013, foi constituído o Centro de Corporate Governance angolano,
cuja Carta de Princípios fixa também um conjunto de orientações para as empresas públicas e privadas. Em setembro de 2013, foi publicada a Lei nº 11/13, Lei de Bases do Setor Empresarial Público, que estabelece o respectivo regime jurídico, e em 17 de julho de 2015 foi publicada a nova Lei de Bases das Instituições Financeiras, Lei 12/15, e ambas consagram a importância das boas práticas de governação corporativa. Também o novo Código de Valores Mobiliários, a Lei nº 22/15, 31 de agosto de 2015, consagra no seu artigo 145 a exigência de publicação anual de um relatório detalhado sobre a estrutura das práticas de governo societário, contendo os elementos estabelecidos pelo organismo de supervisão do mercado de valores mobiliários. É nesta iniciativa, são essas iniciativas que alicerçam a transparência e a responsabilidade social dos gestores. Os guias ou os códigos de boas práticas de governação corporativa articulam-se, portanto, com o regime jurídico do mercado de capitais, das instituições financeiras e das sociedades comerciais, cumprindo um papel de complementariedade da lei. Está bem visível que os códigos de governação corporativa não se ocupam dos escândalos decorrentes de más práticas, com danos para o interesse público e outras partes interessadas. Essas matérias devem ser tratadas primordialmente pela lei e pelas instâncias jurídicas. O que estes instrumentos procuram é induzir as empresas a adotarem práticas que são reconhecidas internacionalmente como de bom governo. Não faltam, portanto, instrumentos para melhorarmos a governação das empresas públicas e privadas. Por isso, faço votos para que este fórum contribua para a sua efetiva aplicação. E assim sendo, reitero os agradecimentos aos promotores dessa iniciativa e a todos os participantes. Mais uma vez, esperamos pelas vossas boas recomendações. Muito obrigado e bom trabalho.